Olá, empreendedores, olá, empreendedoras, tudo bem? Sabe aquele consultor que vive só no mundo das ideias e no mundo das teorias? Quero falar para vocês que realmente uma consultoria ela pode fazer a diferença desde que siga alguns critérios realmente bem importantes, tá certo? Sou o Thay Alves, sou o contador, CEO da Soluzione Contábil do Gerando Empreendedores, que hoje é um dos maiores apoios para o empresário e para o empreendedor no Brasil. Bom, muita gente me fala assim, Thay, vale a pena ter uma consultoria, vale a pena contratar um consultor para me ajudar aqui na organização empresarial que eu preciso para poder melhorar meus processos e daí por diante? Eu falo que vale sim e vale muito a pena. Porém, precisa seguir alguns critérios bem importantes. Por quê? Porque tem muita gente te ensinando a ficar rico e ele não é rico. Tem muita gente te ensinando a ter sucesso e ele nunca teve sucesso. Então eu não acredito nessas conversas fiadas que as pessoas têm por aí de te explicar o sucesso de ficar rico, porque, né? Lógico, se ela tivesse descoberto aí uma coisa que deixasse ela rica por si só, esse processo, ou essa ideia, ou esse conhecimento, ao invés de te vender tudo isso, ela estava ficando cada vez mais rica. Mas a consultoria, ela é sim importante. Eu vou te dar alguns exemplos, tá? Quando você quer implementar, por exemplo, aqui na empresa, eu acho que eu posso dar um exemplo. Eu queria implementar alguns sistemas, trocar alguns sistemas, otimizar alguns processos, e eu não estava conseguindo. Aí eu contratei uma pessoa para que ela pudesse fazer isso para mim. Que ela pudesse analisar os nossos processos, implementar, conhecer novos sistemas e implementar esses sistemas dentro da nossa operação. E isso ajudou muito. As coisas começaram a sair, por quê? Porque eu não tinha tempo, nem tinha conhecimento e nem tinha ninguém preparado aqui para poder fazer isso. Então, ou eu contratava uma pessoa com esse objetivo, ou a gente não sairia do lugar. Então é importante saber que vale a pena. Outra coisa, o conhecimento que acaba encurtando também a sua curva de aprendizado. Então você pega, por exemplo, um empreendedor que está começando o seu negócio, ele tem muita coisa a aprender. Então, por exemplo, as questões trabalhistas, né, as questões voltadas a recursos humanos. Às vezes o empreendedor demora muito tempo para entender tudo isso. Então, se ele contrata uma consultora, por exemplo, em gestão de pessoas, que ajuda a montar os procedimentos internos, ajuda a criar toda uma sistemática segura, né, e confortável para a sua operação, para o seu crescimento e para o desenvolvimento das pessoas dentro da sua organização, o que acontece? Você consegue errar menos e ter mais chance de prevalecer no mercado onde você atua. Por quê? Você está usando o conhecimento, a expertise de uma outra pessoa que já passou por tudo isso ou é um especialista na área. Porque aí é o seguinte, ela não está te vendendo o sucesso como um todo, ela está te vendendo uma parte do processo que você precisa entender e que você precisa dominar. Então, a consultoria, no geral, é uma coisa muito boa. Por quê? Porque ela encurta o seu caminho de aprendizado. Agora, tem muitas pessoas que só têm teoria, não tem prática. Então, assim, a prática é super importante para que você tenha resultado. A teoria é sim um fator importante, o conhecimento teórico, mas a prática é que gera resultado. Tanto que quando você pega profissionais que querem vender para você um resultado com base na teoria deles, se você perguntar qual é o resultado que você já gerou com isso, não existe resultado. Por quê? Porque teoria não gera resultado, tá certo? Então quero te dizer que não deixa de contratar a consultoria, não deixa de buscar conhecimento de pessoas que sabem mais do que você em determinados pontos da sua empresa, porque você vai precisar disso para você poder ter sucesso. Você pode aprender sozinho, mas você vai precisar de muito tempo e de muitos recursos. Então, tem gente que fala assim, mas vou ter que pagar um consultor, vou ter que pagar uma pessoa. Você não imagina o preço que é para você aprender algumas coisas na prática na sua empresa. O preço que você paga financeiro e emocional. Então, vale a pena sim contratar uma consultoria para te ajudar no teu dia a dia, desde que essa empresa, essa pessoa tenha experiência e já gerou resultado com isso, se para terceiros ou pelo menos para si próprio. Então, às vezes você contrata uma consultoria de uma pessoa que trabalha na mesma área que você, mas faz na prática. Então, isso te ajuda também. Por quê? Porque ela vai te ensinar, ela vai te dar o caminho prático para você alcançar os teus resultados, tá certo? Queria falar um pouquinho sobre isso, sobre consultoria, que é muito importante. Sua empresa precisa de ajuda na parte trabalhista, na parte fiscal, contábil, financeira, nós podemos te ajudar, é o primeiro link na descrição, tá certo? Fica com Deus, muito sucesso e até nosso próximo encontro.